Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma figura que é, assim, fundamental para o teatro brasileiro. O nome dela é Apolônia Pinto, uma mulher cuja história, sabe, se mistura com a própria história dos palcos aqui no Brasil. E olha, essa afirmação não é qualquer coisa, não. É uma declaração que coloca ela ali lado a lado com nomes imortais. É basicamente o maior reconhecimento que uma artista de teatro poderia sonhar em receber. Mas beleza, como é que se constrói uma lenda dessas? A história dela, para começar, não tem nada de comum. Na verdade, o início de tudo parece até roteiro de peça de teatro, de tão incrível. E quando a gente fala nasceu no teatro, no caso da Apolônia, isso não é força de expressão, não. É literal. Acredita? Pois é isso mesmo. A mãe dela, que também era atriz, deu à luz dentro de um camarim. Imagina só, desde o primeiro momento, o ar que a Apolônia respirou foi o ar dos palcos. O destino dela parecia cilado desde aquele instante. E a velocidade com que tudo aconteceu é uma coisa impressionante. Pensa bem, com 12 aninhos de idade, ela já estava atuando e no mesmo palco onde nasceu. 4 anos depois, aos 16, ela já desembarcava no Rio de Janeiro, que era a capital na época, né? Pronta para conquistar os maiores teatros. Foi uma ascensão, assim, meteórica. Mas, claro, chegar no Rio era só o começo da jornada. O próximo ato da vida dela ia ser se firmar de vez, consolidar o nome como uma força, tipo, imparável no teatro brasileiro. E olha, nessa época, ela não era só mais uma atriz no elenco, não. Ela era a atriz. Aquela que todos os grandes empresários do teatro queriam ter nas suas companhias. Os nomes mais importantes da época disputavam ela à tapa, o que já mostrava o tamanho do valor e da popularidade que ela tinha. E o que mais impressiona aqui é a versatilidade dela. Era uma coisa de louco. Ela conseguia interpretar a jovem sofredora lá em As Duas Órfãs com a mesmíssima intensidade que ela trazia para a complexidade de uma Dalila ou para a astúcia da médica em As Doutoras. Essa capacidade de ir do drama para a comédia, de passear pelos clássicos, foi isso que garantiu de vez o lugar dela no coração do público. E aqui tem um ponto super importante, que é essa progressão de carreira. A Apolônia não se contentou em ser só a estrela contratada, sabe? Ela foi além. Ela deu o próximo passo e se tornou líder, se tornou empresária, montando a própria companhia de teatro. Pensa na visão de negócios e na ambição que isso significava para uma mulher naquela época. É algo notável mesmo. Isso é uma prova perfeita de que ela nunca parou, nunca se acomodou. Mesmo já consagradíssima, com mais de 60 anos de idade, ela vai lá e entra num projeto super inovador, de vanguarda, atuando ao ar livre. É a prova de um espírito inquieto, sabe? De uma paixão pela arte que não tinha limites. E essa dedicação, nossa, acompanhou ela a vida inteira. E não foi só no auge da carreira, não. Foi muito, mas muito além. Olha só esse número, 76. 76 anos. Essa era a idade que ela tinha. E ainda estava lá, firme no palco. Numa fase da vida em que a maioria das pessoas já está aposentada faz tempo, ela continuava lá, entregando a sua arte. Isso é a maior prova de todas de uma paixão que simplesmente não se apaga com o tempo, né? E a vida pessoal dela, claro, também sempre esteve misturada com o teatro. Ela se casou com um colega de profissão, o ator Germano Alves. E o final da vida dela, passado lá no Retiro dos Artistas, mostra que ela permaneceu até o último momento no coração da comunidade que ela tanto amou. Mas a morte, veja bem, não foi o fim da história da Apolônia Pinto. Muito pelo contrário. Na verdade, foi só o começo da imortalidade dela. E é aqui que a gente vê a conexão de tudo, né? Cada ato da vida dela acabou gerando um eco que ressoa até hoje. Aquela dedicação de uma vida inteira nos palcos virou um teatro com o nome dela. Os aplausos que ela recebeu por gerações viraram uma melodia, uma valsa. A performance dela em vida se tornou, no fim, um dos pilares da nossa história. E que homenagem podia ser mais perfeita que essa, né? O teatro que hoje leva o nome dela fica exatamente no estado onde ela nasceu, no Maranhão. É como fechar um ciclo, que começou com o nascimento dela num camarim, ali naquela mesma terra. Lindo, né? E isso mostra como o impacto dela foi muito além dos palcos. Ela acabou inspirando outras formas de arte. Foi eternizada não só na memória do teatro, mas também na música. E não por qualquer um, né? Pelas mãos de um dos maiores poetas da época. No fim das contas, a história da Apolônia Pinto deixa a gente com uma reflexão, né? Se a gente olhar hoje para os nossos palcos, para as telas, para as plataformas digitais, quem são as lendas do nosso tempo? Quem é que está construindo um legado que vai durar tanto assim? E daqui a 100 anos, como é que essas pessoas vão ser lembradas? É uma pergunta que fica.
sobre como a grandeza é construída e, mais importante ainda, como é que ela sobrevive ao tempo.